Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Celebramos com muita alegria, com muito carinho, um grande santo do Carmelo, São João da Cruz. Um santo que eu tenho uma grande admiração. São João da Cruz é presbítero e doutor da igreja. Eu quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia para acompanhar o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 21, do versículo 28 até o versículo 32. Acompanha comigo. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade, eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós encontramos mais um embate que Jesus tem com as autoridades religiosas do seu tempo. Hoje ele se dirige aqui aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do templo. Pessoas respeitadas, pessoas com grande autoridade. Mas que Jesus então hoje faz uma reflexão com eles. Por quê? Entenda por que Jesus fez essa pergunta, contou essa pequena parábola e fez essa pergunta. Porque Jesus, quando ele começou o seu ministério, a sua missão, ele foi procurar não aqueles que já estavam no caminho certo, fazendo o bem, honrando e servindo a Deus. As 99 ovelhas do aprisco. Ele foi buscar as ovelhas perdidas, as ovelhas desgarradas. Ele foi buscar os pecadores públicos. E quando Jesus começou a se misturar com esse povo, as autoridades religiosas começaram a se incomodar. Como é que esse homem, que está falando em nome de Deus, ele entra na casa dos pecadores? Foi lá na casa do Zaqueu. Come com os pecadores, com os ladrões. Aquela mulher que ia ser apedrejada porque era adúltera, ele livra aquela mulher do apedrejamento. Por que ele se envolve com esse tipo de gente? E aí Jesus então conta essa história para poder fazê-los pensar. Vem cá, um filho disse que ia e não foi. O outro falou que não ia, mas foi. Quem fez a vontade? No fim das contas, quem fez a vontade do Pai? Jesus estava aqui falando exatamente deles. Aqueles que diziam que iam fazer a vontade do Pai. Já somos religiosos,
já somos de pastorais, já somos de grupos, já somos de movimentos. Somos aqueles que já estão fazendo a vontade do Pai. Será? Será que esse segmento, será que eu realmente estou fazendo a vontade do Pai? Ou essa vontade é só aparente? É só de boca? Porque Jesus, quando chamou os fariseus, as autoridades religiosas de hipócritas, era exatamente isso. Viviam uma religiosidade de exterioridade. Não de dentro para fora, mas de fora para dentro. De exibicionismo religioso, de vaidade espiritual. E hoje ele está falando, esses aqui, que dentro da nossa lógica não mereciam a salvação, esses aqui souberam ouvir João Batista, souberam me ouvir e se converteram. Esses aqui mudaram de vida. No meu livro, Discipulado dos Imperfeitos, eu falo de um homem chamado Jacques Fesch, um francês, que ele foi um ateu, ele foi um assassino, ele abandonou a esposa e a filha, ele tinha tudo para a gente poder abrir a boca e dizer assim, isso aí não tem mais jeito não. E o Jacques Fesch, quando ele foi preso, o seu tempo na prisão, ele viveu uma profunda experiência com Deus. Ele viveu uma profunda experiência com Deus. Eu li As Cartas de um Prisioneiro, As Cartas da Prisão, que é um livro em que ele escrevia cartas. Eu não estou aqui encontrando exatamente o lugar, mas no meu livro com certeza você vai encontrar a história do Jacques Fesch. E ele viveu uma experiência tão profunda com o amor de Deus que ele viveu uma transformação interior de um homem ateu, de um homem irresponsável, de um assaltante, assassino. A igreja hoje trabalha para a sua beatificação. Porque nos últimos momentos de sua vida, ele se tornou um homem de uma vida cristã impressionante. De leituras espirituais, de confissão, de missa. Ele participava da missa dentro da sua própria cela. As coisas que aquele homem escreveu são impressionantes, de tocar o coração. Ou seja, aquele ladrão, aquele assaltante, aquele assassino, ouviu a voz de Deus e mudou de vida. Assim como tantos outros. Assim como tantos outros. Então, meu povo, hoje o Evangelho fala disso. Não é só dizer, é fazer. Jesus usa a palavra aqui muito fortes. Olha só. Olha o que ele fala. Os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Ou seja, entrarão primeiro do que vocês. Por quê? Porque ouviram a pregação de João e mudaram de vida. Quantas e quantas vezes nós que já somos de caminhada, já sabemos de liturgia, já sabemos de catecismo, já sabemos de teologia, já sabemos de documentos da igreja, já sabemos de filosofia, de tantas e tantas coisas. Nós temos tantos elementos, tantos conhecimentos para poder mudar de vida e nos converter. Mas às vezes a gente permanece nos mesmos erros, nas mesmas manias, nos mesmos pecados. A gente diz que vai, mas não vai. E hoje o Evangelho puxa a nossa orelha e nos ensina. E nos ensina. Não só diga que vai, vá. Vamos fazer a vontade do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo,
Deus nos deu o céu, paz e bem. Quero te fazer um pedido. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.